No cinema aqui em Brusque, a gente tem um filme em cartaz que fala sobre um milagre. Conta a história, e temos vários filmes aí que já saíram, contando histórias de milagres, e vários deles contam aquela história de pessoas que morreram, foram até as portas do céu, se encontraram com o Senhor e voltaram e contaram a sua experiência. E eu já vi vários filmes, li vários livros, várias experiências de pessoas assim, que tiveram a oportunidade de ir ao céu, ver o céu e voltar para contar. E eu pergunto, por que isso não acontece no Brasil? Você nunca se perguntou? Eu sempre me perguntava, por que isso acontece lá? Por que não acontece aqui? Essas experiências assim, uou! Imagina, seria muito impactante a gente conhecer alguém que foi no céu e voltou e contou, que ninguém quer ir para o céu já. Todo mundo diz assim, não, pode ser mais para frente. Não sei se é o brasileiro que sempre dá um jeitinho de se escapar. Mas sabe de uma coisa, queridos? Eu estava refletindo, e eu não vou fazer uma crítica, mas queria falar de alguns fatos que vão nos ajudar a entender um pouquinho do que Deus quer ministrar nessa noite, o nosso coração. Os Estados Unidos foi fundamentado com base na palavra de Deus, desde as suas estruturas políticas até as suas estruturas educacionais. Eles, se você sabe, os Estados Unidos foram colonizados por imigrantes que vieram lá da Inglaterra, eles eram chamados de puritanos. E eles estavam procurando uma nova terra para morar, porque eles queriam viver num país em que até mesmo a política, o governo, todas as estruturas sociais fossem baseadas na palavra de Deus. E então muitos vieram da Inglaterra e se instalaram nas colônias, lá nas colônias dos Estados Unidos, e fundaram lá cidades, estados, que eram baseados na palavra de Deus. Os Estados Unidos foi o celeiro de muitos missionários durante muitos anos, foi a fonte de muita revelação, de muito entendimento da palavra. Muitos homens de Deus, grandes homens de Deus, surgiram lá e realmente impactaram o mundo de uma forma impressionante. Mas nós temos visto, de anos para cá, uma movimentação contrária, em que muitos movimentos nos Estados Unidos estão levando o país a abandonar suas raízes cristãs. E a fé está morrendo. Nós também fomos colonizados por vários países da Europa, pessoas que eram muito religiosas e hoje já não são mais. Nós vemos no norte da América e também na Europa uma movimentação de esfriamento da fé. E onde nós vemos maiores manifestações sobrenaturais de Deus são nesses lugares. Você escuta inúmeras histórias de muçulmanos que têm um encontro com Jesus dentro do seu quarto. E não é uma pessoa qualquer. E ela de repente começa a ler, ela começa a ficar curiosa sobre Jesus, mas ela é muçulmana, ela não pode buscar informação, senão ela é morta. Mas daí num dado momento, no meio da noite, são relatos que a gente já ouviu. A pessoa acorda com luz no quarto e ela vê, tem uma pessoa ali, e essa pessoa resplandecente se apresenta como Jesus. E Jesus, no quarto dessa pessoa, diz assim: você vai na casa do fulano de tal, e lá ele vai te ensinar sobre a palavra de Deus. Quem aqui gostaria de ter uma experiência dessa? Todo mundo. É claro que a gente gostaria de ter uma experiência dessa. E sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas têm corrido atrás dessas experiências. E por isso tem buscado em vários lugares. Ela está procurando uma pregação na internet que dê aquela experiência, está procurando um pregador que gere aquela experiência, uma igreja que gere aquela experiência. Mas aí eu comecei a refletir do porquê isso acontece nesses lugares. Porque lá a fé se esfriou.
Na verdade, isso não é um sinal de avivamento. Entre os muçulmanos, sim, mas em outros lugares, nem tanto. Não é um sinal, uau! É um sinal de que as pessoas só estão ouvindo Deus em situações drásticas. Tem que ser uma experiência muito para realmente as pessoas voltarem a ter fé. Uma dessas histórias conta a história de um pastor que o seu filho morreu, foi para o céu, voltou contando que viu o céu, e aquele pastor, ele era um pastor que já tinha esfriado na sua fé, e ele entra em crise. Mas o céu existe mesmo? É o filme aquele, O Céu é de Verdade, já viram esse filme? Então, é aquela história. E aí ele começa a se questionar, será que o céu existe mesmo? Ele era um pastor e tinha parado de crer que o céu era verdade. Eles simplesmente achavam que a fé era um código de princípios de vida que eles tinham que praticar para viver bem. E aí vem essa experiência e o menino conta, pai, eu vi Jesus, eu fui no céu, o céu é de verdade, o céu existe. E aí o pai entra em crise, e aí o pai começa, que é um pastor, começa a pregar sobre isso na igreja, e a diretoria da igreja fica braba, incomodada, e diz, não, você não vai pregar essa mentira. E aí bom, vou dar o spoiler do filme, né, se você não viu, mas ele começa a questionar, e as pessoas começam a questionar, por quê? Porque, peraí, se o céu é de verdade, vai acontecer alguma coisa depois que eu morrer e eu já não acredito mais nisso. Eu não quero mais acreditar nisso, porque isso interfere na minha vida. O que eu quero dizer para você é uma verdade que o Senhor disse a Tomé: bem-aventurados os que creram sem ter visto. Nós estamos, se você percebeu, numa série de mensagens contando sobre os dias depois da morte e da ressurreição de Jesus. Nós vimos que Maria Madalena foi a primeira a se encontrar com o Senhor. Depois o Senhor entrou dentro da casa onde estavam os discípulos, mas faltava um discípulo naquele dia. Nós vamos ler João, capítulo 20, versículo 24 ao 31, que conta a história. Na sequência, logo depois que Jesus apareceu. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os seus outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. E estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos dizer isso juntos? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, que no caso é o Evangelho de João. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tomé lamentava o fato
de não ter visto Jesus. E quando ele ouviu a pregação, a declaração de que Jesus estava vivo e tinha visitado eles e ministrado paz na sua vida, ele disse: não acredito. Enquanto eu não colocar o dedo na ferida, enquanto eu não ver as suas mãos perfuradas, enquanto eu não tocar no seu lado furado pela lança do soldado romano, não vou acreditar que ele está vivo. Tomé, nesse momento, ele estava num momento de fraqueza na sua fé. A sua fé estava fraquejando. O Senhor disse para ele: seja crente, não seja incrédulo. E aí ele diz: bem-aventurado, feliz, abençoado, quem não precisa ver para crer. Amados, se nós precisamos de muitas evidências do mover de Deus para crer em algo que deve acontecer, é sinal de que a nossa fé está fraca. Nós precisamos que a nossa fé esteja forte, firmada na palavra de Deus, para que a gente não precise ver o milagre na vida do outro para crer no milagre que Deus pode fazer na minha vida. Eu não preciso procurar pessoas que me digam ou que façam o milagre na minha vida, porque eu não preciso enxergar. Para mim, a palavra de Deus, como disse João aqui, nós escrevemos essas histórias sobre Jesus para que vocês creiam nele. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação da palavra de Deus. A fé não vem quando a gente ouve uma história de alguém que recebeu o milagre. Geralmente nós queremos ouvir muitas histórias, muitos testemunhos, para que a nossa fé aumente. Mas a Bíblia nos diz que o que aumenta a fé é a palavra. É a Bíblia. É lembrar do que Jesus fez e está registrado na palavra. Ouvir testemunhos nos ajudam. Mas daí nós queremos que Jesus faça em nossa vida o mesmo que fez na vida dessas pessoas. E aí nós achamos que o caminho é fazer a mesma coisa que elas fizeram. Mas às vezes não é. Deus quer tratar contigo de uma forma totalmente diferente. Deus é um Deus pessoal, que se relaciona. Deus sabe o que você precisa. Deus conhece cada uma das tuas necessidades. Deus sabe quando você se levanta e quando você se deita. A Bíblia diz que Deus acompanha você em todos os momentos do seu dia. E Ele é aquele que zela, cuida enquanto você dorme. Ele é aquele que te abençoa enquanto você dorme, enquanto você descansa. Deus é Deus para fazer milagres na vida daqueles que esperam nele. Ainda não se viu e não se ouviu de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Isso está na Bíblia. E neste momento nós vemos Tomé. Tomé está num momento difícil. Tomé, em vários momentos de conversa com Jesus, se você vai percebendo, ele era sempre muito questionador. Tomé, ele era muito racional. E nós vivemos num tempo de muita racionalidade. Muita racionalidade. O que a gente quer? A gente quer um livro que a gente vá ler e vai então mudar o nosso jeito de pensar. Não é à toa que no Brasil o que mais cresce, né, em literatura é a literatura de autoajuda. Porque eu quero me ajudar. Lendo um bom livro e praticando algumas coisas. É ou não é verdade? Mas nós não precisamos de autoajuda. Autoajuda, a pessoa se ajuda sozinha. Se Tomé visse Jesus e tocasse na ferida, tocasse do lado, ele não precisava de mais nada para crer. Ele só precisava dele mesmo. Nós queremos tantas evidências, nós queremos tantos detalhes. Nós temos muitas vezes
dificuldade de ler a Bíblia e crer que ela é a verdadeira e imutável palavra de Deus. E ela é útil para nos ensinar os caminhos do Senhor. Deus quer avivar a tua fé. Deus quer reacender a chama que um dia você já teve de fé. Uma fé que não está baseada no que você enxerga, mas uma fé que está baseada no seu coração, no seu espírito, naquilo que você já conhece de Deus pela palavra do Senhor. Todos aqui já experimentaram em algum momento um toque de Deus na sua vida. E Deus quer fazer de novo. Ele quer novamente aparecer para você. Só não peça para Ele. Não peça para Ele que faça do seu jeito. Eu já fiz algumas coisas e acredito que alguns já fizeram isso também. Deus, se isso não vem de Ti, tira do meu coração. É a mesma coisa que dizer, Deus, deixa eu tocar na Tua ferida para eu ter certeza do que eu tenho que fazer. Para eu crer na Tua vontade e no Teu caminhar. A pessoa, se ela já está em dúvida, se você já está em dúvida se tem que fazer alguma coisa, é sinal de que você não tem fé naquilo. Você não está crendo naquilo que Deus te mostrou. E aí a gente pede uma evidência. Gideão pediu muitos sinais. Se você vai lembrar, lá na sua história, na história de Gideão, quem conhece a história de Gideão? Poucas pessoas conhecem a história de Gideão. Gideão foi para uma guerra, uma batalha, só que ele queria saber se Deus realmente queria que ele fosse. E aí ele fez alguns testes com Deus. Ele colocou um algodão para que de madrugada ou molhasse o algodão e o chão ficasse seco. E assim aconteceu. Ah, então Deus falou, não, vamos fazer outro teste. Então agora o chão molha e o algodão fica seco. Aconteceu. E aí ele teve certeza daquilo que ele tinha que fazer. Só que é o seguinte, Gideão não tinha o Espírito Santo. E essa é a razão de Tomé também ter pedido provas. Porque ele não tinha o Espírito Santo aqui. Ele não estava na reunião quando Jesus abençoou, lembra? Você lembra da semana passada? Nós falamos que o Senhor Jesus apareceu e soprou o Espírito Santo. E eles nasceram de novo, Tomé não estava. Tomé ainda não tinha tido a experiência do novo nascimento. Ele precisava de evidências. Meu amado, minha amada irmã, se a sua fé chegou a tal ponto de que está muito difícil de crer, e a gente precisa de coisas muito palpáveis, nós precisamos acender a chama da fé. Nós precisamos renovar a confiança em Deus apenas. Algo que eu já compartilhei uma vez, e eu reitero isso, é mais comum as pessoas primeiro irem ao hospital e depois pedirem a oração. Por quê? Porque lá eu vejo o médico. O médico, ele tem um crachá e lá está escrito doutor fulano de tal. Eu sei que ele fez a faculdade, que ele fez residência, que ele tem um livro cheio de remédios para me receitar. Ele já deu remédio para um monte de gente e já resolveu. Então eu tenho evidências de que aquilo vai resolver para mim. Eu quero tocar. E aí eu acredito que vai fazer diferença na minha vida. Quando na verdade, nós sabemos que o médico dos médicos é o Senhor Jesus Cristo. E a minha fé nele é mais do que suficiente. É claro que você vai ao médico. É claro que quando for necessário, você faz um tratamento com um remédio. Nós temos que ser sábios, temos que ter bom senso. Mas a questão é que eu estou com dor de cabeça, eu vou no armário e já pego o paracetamol, a Novalgina. Eu não paro nem para pensar. Eu vou na evidência, eu enfio o dedo na ferida de Cristo. Eu quero uma evidência, eu quero algo que funcione. Funcione rápido. Porque muitas vezes, a gente não vê que a fé é quem abre portas para os milagres na nossa vida. E se eu não tenho fé para orar por uma dor de cabeça, eu quero que às vezes eu venha aqui na frente e quero ter fé para curar a minha coluna, para curar do câncer, para curar daquela ferida que não fecha, para curar do problema cardíaco. Mas eu não tenho fé para orar por dor de cabeça.
Ah, mas o pastor tem fé. E aí eu vou lá receber a fé do pastor. Não, meu irmão. O que faz o milagre é a conjunção da minha fé com a sua enquanto nós oramos. É preciso que nós dois creiamos. Porque todo aquele que foi até Cristo pedir oração estava demonstrando um ato de fé. Ele já estava crendo e Jesus usava a sua fé junto com a fé daquele que precisava do milagre. Foram poucas as vezes que Jesus não usou a fé do outro. Quando Jesus vai expulsar o demônio do menino, Jesus diz para o pai: se tu creres, tudo é possível. Se tu crê, teu filho pode ser liberto. E aí o pai diz o quê? Me ajuda na minha fé que é pequena. Me ajuda na minha fé. Está vendo que Jesus está deixando claro que não é só a fé de Jesus que faz o milagre? É a tua fé. Reaviva a tua fé, meu irmão. Eu tenho expectativa de que nós não desprezemos nada daquilo que Deus pode fazer. Meus irmãos, eu demoro muito para tomar um remédio. Minha esposa está aqui e não me deixa mentir. Demoro muito para tomar um remédio. Eu digo, não vou tomar. Gripe, então, não vou pegar gripe. Não vou ficar gripado, não vou ficar ruim, fico de pé, não vou tomar remédio. O Senhor me curou, o Senhor me restaurou, o Senhor me deu vida. Os meus filhos raramente precisam tomar remédio. Meus amados, tudo depende da fé que a gente tem. E fé é músculo. Músculo se exercita. Eu começo pegando pouco peso, começo orando por dor de cabeça, por unha encravada, furúnculo. Começa com coisa pequena. A pessoa nunca orou por nada, ou quer ressuscitar um morto. Claro que não vai. Deus pode fazer, óbvio, se você tem fé. Mas é muito difícil. Por quê? Porque a pessoa não exercita a sua fé. Tomé recebeu essa revelação de Deus assim, ó, abençoado é, porque bem-aventurado é feliz, supremamente abençoado, quem creu sem ver nada. Eu creio que a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Creio nisso, uso a minha fé e a cura vem. Mas, querido, a próxima vez que você tiver dor de cabeça, você vai dizer, em nome de Jesus, sai agora. Aí você vai continuar sentindo a dor. Não funcionou, vou tomar remédio. Sua primeira oração, irmão, você tem que continuar orando até receber. A Bíblia conta aquela parábola do vizinho insistente, que de madrugada ele bate na janela, na porta do vizinho, dizendo assim, olha, recebi visita, não tem nada para dar de comer para as minhas visitas, você podia me dar um pouco de pão? Aí o cara diz, poxa, já estou dormindo, cara, vai dormir também. Ele fecha a porta. O vizinho, inoportuno, bate de novo. Oh, eu recebi visita, eles estão lá esperando. Será que você não podia ver um pouco de pão para mim? Ele diz, eu já me recolhi, meus filhos e minha esposa já estão deitados comigo, eu não vou me levantar para te dar pão. Fechou a janela. O cara bateu de novo na porta. Aí o cara vai na porta. Cara, já não te falei que eu estou dormindo? É mais ou menos assim. Então já que tu estás na porta aqui, que tu levantou, tu não pode me dar pão? E aí ele dá o pão. É dessa forma que Jesus nos ensinou a orar. Porque quem pede, recebe, quem procura, encontra, quem bate, a porta é aberta. A questão é que a gente faz assim. Não vai. Não vai dar certo.
E aí tem gente que se pergunta, mas o fulano recebeu tanto milagre, tanta coisa boa já aconteceu na vida dele, e mesmo assim ele não se firma andando com Jesus, ele tem dificuldade de crer no próximo milagre. Por quê? Porque não são as experiências de milagre que aumentam a nossa fé. Tomé tinha visto todos os milagres de Jesus, mas não foi suficiente. As experiências, ele deve ter orado por doente e foram curados. Ele deve ter expulso demônios e foram libertas as pessoas. Mas não é suficiente as experiências que eu tive. O que aumenta a minha fé é eu declarar a palavra de Deus naquela circunstância que eu estou vivendo, crendo que ainda que eu não veja, ela está mudando. Ela está mudando. Fulano não muda. E não tem jeito, não vai mudar. É verdade. A Bíblia diz, cri, por isso falei. Então você fala do que acredita. Enquanto você continua falando coisa ruim, é essa coisa ruim que vai acontecer. Porque eu creio naquilo. Eu acredito. É como diz, parece que puxa. Puxa mesmo. Arrasta coisa ruim. Quem está entendendo? O Senhor nos chamou para ter uma fé viva, uma fé poderosa, uma fé que cria, uma fé que faz acontecer. Olha o que diz lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza. Está vendo que, certeza de coisas que se esperam. Já chegou? Não chegou. Eu estou esperando, mas eu tenho certeza que vai chegar. A convicção de fatos que eu não vejo. Um fato não é algo que aconteceu, mas eu não vi. Eu não vi, mas aconteceu. Eu tenho convicção que aconteceu, mesmo eu não ter visto. Quando você envia algo pelo correio, você espera que chegue. Não é assim? Não é só esperar que chega. Você já enviou. Só não chega se fizer que nem eu fiz esses dias, que eu mandei o endereço faltando informação e voltou para a pessoa que mandou. Às vezes a nossa fé está pela metade e aí a coisa não chega. Mais ou menos é assim. A fé é certeza. Não, eu tenho fé. Pela fé, Deus vai fazer. Mas é aquele pela fé, tipo assim, pela fé, né? Porque eu não acredito mais, tem que ser pela fé de alguém que acredite. A pessoa diz o pela fé, sim, né? Se talvez, porventura, Deus quiser, um dia talvez acontece. Isso não é fé. Há uma grande diferença entre fé e esperança. Isso aqui é importante a gente entender. A Bíblia diz, Jesus voltará. Amém? Eu tenho que ter fé para Jesus voltar? Não. Eu não preciso ter fé. Eu não acreditando ou acreditando, ele volta igual. Ok? Então eu só preciso ter esperança. Só tenho que esperar. Não preciso fazer mais nada. Tem muita pessoa que não acredita que Jesus volta. Vai ter uma surpresa, porque Jesus vai voltar. Vai dizer, não é que voltou? Não creio, não me creio. Já ouviu essa? Não me creio. E não é que voltou mesmo? Ele não precisou acreditar. Não é aquela coisa assim, todo mundo tem que ter muita fé, acreditar para Jesus vir. Não, ele vem. E ainda ele disse, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Jesus ainda diz isso. Ele volta. Porque não precisa de fé para isso. Só esperança. A questão é que eu não posso usar a esperança para as promessas de Deus. Ele é fiel para cumprir tudo quanto prometeu. No entanto, para que essas promessas se realizem na minha vida, eu preciso crer. Que está aqui, é a certeza de coisas que se esperam. Esse esperar é diferente do esperar
Da esperança é uma espera passiva. Essa é uma espera ativa, porque eu tenho certeza. Se eu não tenho certeza, Jesus volta, mesmo eu estando em dúvida. O mundo pode estar em dúvida quanto ao fato de Jesus voltar, mesmo assim ele volta. No entanto, quanto às promessas da palavra de Deus, se eu não tenho certeza por aquilo que eu espero, não chega. A fé é a certeza de que aquilo que eu estou esperando já está chegando, porque eu pedi com essa fé. Eu vejo que aquilo que eu pedi já é um fato, já aconteceu. Então, quando você ora e diz: Senhor, creio pela tua palavra, que esse problema que eu tenho na coluna, que essa ferida que eu tenho, que essa dor no estômago, que essa dor de cabeça, que este trabalho, esta porta que eu preciso, em nome de Jesus, já está aberta, eu tenho que saber que já aconteceu, já é um fato. Só que eu não vejo. Eu não estou vendo. Ainda não me chamaram para a entrevista de emprego, a ferida ainda está aqui, a dor do estômago ainda está, eu ainda sinto dor na minha cabeça, mas se eu creio na palavra, já é um fato, eu estou curado. O que vai aparecer são as evidências do fato. Mas isso vem depois de crer. Porque feliz, abençoado é quem crê sem precisar ver. Por quê? Aí o próximo versículo explica. Romanos 4,17. Aqui está falando de Abraão. E a promessa de Deus: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. No poder de Deus e pela sua palavra, Deus criou o mundo do nada e trouxe à existência um universo que não podia ser visto. Da mesma forma, Deus traz à existência o milagre e a promessa na qual você crê, porque você está colocando a sua confiança neste Deus que traz à existência aquelas coisas que não existem e que não se pode ver. Não existe. A dor ainda está aqui. O alívio ainda não apareceu. Mas eu creio que o Deus que vivifica os mortos chama à existência o alívio que eu ainda não senti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Quando você começar a exercitar a sua fé em pequenas coisas. Por que Jesus ensinou naquela oração que a gente chama de Pai Nosso, a nós orarmos assim: dá-nos hoje o pão. Eu pergunto, se você não orar e não pedir o pão chega na sua mesa? Chega. De certa forma chega. Porque você trabalha, você recebe um salário, você paga na padaria a conta e você traz o pão para casa. Bota na mesa e todo mundo come. É assim que muita gente vive. Mas por que Jesus ensinou a orar e pedir pelo pão? Porque se eu tenho fé para pedir pelo pão, eu estou exercitando uma fé que vai pedir por todas as outras coisas. É sinal que eu estou sensível à presença de Deus nas pequenas coisas. Não importa se são coisas que eu posso fazer, ainda assim eu aplico a minha fé para que Deus faça comigo. Eu tenho buscado exercitar isso quando eu entro na sala de aula para dar as minhas aulas. Eu busco me lembrar e pedir: Senhor, entra comigo, Senhor, dá aula comigo. E toda vez que eu faço isso, a aula é outra. Toda vez que a gente vai pregar a palavra, eu digo: Senhor, prega a tua palavra. Tu prega a palavra, Senhor. Eu preciso de fé.
Eu preciso exercitar a fé até para as coisas que eu consigo fazer. Porque daí o que eu estou fazendo? Eu estou potencializando, eu estou enchendo de muito mais poder as coisas simples do dia a dia. Quando você sabe que pode dar o remedinho para o seu filho e vai passar a febre. Mas você pode botar a mão na cabeça dele, ungí-lo com óleo e dizer em nome de Jesus, agora sai toda a febre. Repreendo agora a enfermidade. É a primeira coisa que a gente faz com os nossos filhos. Eles pedem isso. Mas é mais fácil dar remédio. Só que é o seguinte, meu irmão. Quando a gente estiver em situações mais difíceis, em que o médico não deu conta, nós vamos querer que Deus haja. E aí demora a vir a resposta. Por quê? Porque eu agora estou alimentando a minha fé. Se eu deixar para alimentar a minha fé só na hora que eu preciso de um mega milagre, vai demorar para chegar, porque eu vou demorar para crer, porque é como uma conexão. Imagina que tudo, a Bíblia diz lá em Efésios, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Você recebeu todas as bênçãos já. Todas as bênçãos já são suas. O que eu tenho que fazer? Me conectar para receber. É que nem você ter uma torneira que te dá acesso a tudo que você precisa, a água que você precisa. Só que não adianta, enquanto eu não conecto a mangueira na torneira, não corre através da mangueira a água que eu preciso. Essa conexão na torneira é fé. É que nem eu ter uma porta e ter a chave e eu não conseguir que ela se abra porque eu não uso a minha fé. Querido, eu quero animar você a ter milagres todos os dias, a ver os milagres de Deus nas pequenas coisas, naquilo que você pode fazer, naquilo que você não pode fazer, no que você consegue, no que você não consegue, buscando respostas, buscando soluções para as coisas mais simples do seu dia. Use a sua fé. Você não precisa de evidências, você precisa crer que a palavra de Deus é a maior evidência, a evidência mais do que suficiente para que os milagres aconteçam. Você não precisa de um super líder, um super pastor, uma super pessoa que vai fazer o milagre na sua vida. Você não precisa estar no melhor lugar do mundo, você não precisa estar trabalhando numa empresa só de crentes para ver lá os milagres de Deus. Seja você o primeiro que não vê, mas crê. E Deus, através de ti, muda o que está lá. Na sua casa, na sua família, ninguém mais crê. Todo mundo quer ver acontecer, então creia você mesmo sem ver, e seja você aquele que ativa os milagres naquele lugar. Seja você o que ativa dentro do seu casamento, nos relacionamentos, na sua vida financeira. Seja grato, faça tudo por fé. Meu irmão, quando você vem trazer aqui a sua oferta, o seu dízimo, não venha só caminhando para entregar um valor, porque você está fazendo por fazer, ou porque tem que fazer. Use sua fé. Diga, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Está aqui, Senhor, estou te entregando com alegria e creio que isso aqui é semente de milagre na minha vida. Vê se os milagres financeiros não vão acontecer, se as portas não vão se abrir, se não vai sobrar recurso na sua vida. Faça com alegria, faça com fé. Tenho certeza que Deus vai fazer o que ainda não fez. Tudo o que foi escrito na palavra está ali para trazer sobre nós vida. Vida em seu nome. O que precisa mudar? O que você quer ver de diferente? Em quais portas você está batendo? Use sua fé para tudo. Exercite a tua fé. Faz um crossfit de fé, para deixar a sua fé mais bombada, mais cheia, mais forte. Exercite a sua fé nas coisas simples do dia a dia.
para o pão que está na mesa, ou para o pão que ainda não tem na mesa. Nós temos relatos de homens que viviam assim. George Miller, um pastor lá na Inglaterra, no século XVIII, ele foi chamado por Deus e ele disse: eu vou andar por fé. Eu vou andar por fé. E ele abriu um orfanato sem ter dinheiro nenhum. Ele alugou os prédios enormes, com dormitórios, sem ter um centavo no bolso. Ele levantava e ele orava. E ele cria. Só que ele não começou com orfanatos. Ele começou com o seu próprio salário, começou com as necessidades da sua casa. Ele começou aos poucos, com pequenas coisas. A biografia dele conta inúmeras histórias de milagres, de sinais. De manhã cedo as crianças estavam sentadas na mesa e não tinha comida. De repente, eles ouvem uma batida na porta e está lá um homem dizendo assim: olha, eu sou o padeiro e quebrou minha carroça aqui e vai estragar tudo, eu não vou ter como levar. Será que eu posso? O senhor me faz o favor de eu poder deixar todos os pães e todo o leite aqui com o senhor? E enquanto o homem bate na porta, eles estavam orando e agradecendo por um alimento que não estava na mesa. Olha só. Aí eles entraram e botaram na mesa e a criançada comeu por um alimento que eles tinham agradecido sem nem ter. Que lindo, não é? Você pode viver isso. Não estou dizendo que... Porque daí tem outra coisa. Tem gente que acha que viver pela fé é viver com tudo faltando. E não é isso. Viver pela fé é viver dependendo de Deus, mesmo tendo dinheiro no bolso. É saber que o jeito que eu uso o meu dinheiro é do jeito de Deus. E eu tenho fé que Ele cuida disso. Não sou eu. Isso é andar por fé. Andar por fé é orar pelo pão, tendo dinheiro no bolso para comprar o pão. Ter fé é você fazer seu orçamento financeiro no início do mês, e estão lá todas as contas para pagar, e você orar por cada uma pedindo suprimento, dizendo: Deus, preciso pagar a água, deu tanto, supre para mim. Mas o dinheiro já está na sua conta. Mas eu vou orar assim, se Deus te mandou orar pelo pão, coisa tão simples. Se você tem coragem de orar pelas coisas simples que já estão na tua mão e que tu já tem solução, Deus mostra que pode colocar na tua mão muito mais do que já colocou. Porque Ele sabe que se você precisar ajudar alguém com generosidade, você vai fazer porque não tem medo de ficar sem. Porque você crê que o que paga as tuas contas não é teu salário, é Deus que te supre as necessidades. Você trabalha porque tem que trabalhar, porque trabalho é princípio. A Bíblia diz que não pode ter ninguém desocupado. Tem que trabalhar. Tem que procurar o trabalho, tem que buscar, tem que receber o seu salário, tem que ir atrás disso, mas eu não confio nisso. Eu confio nas promessas de Deus. Você vai ver os milagres na sua vida. Mas primeiro tem que crer sem ver.